Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Thiago Novo, ou Tião, sou geólogo, professor e pesquisador lá da UFMG e esse é o primeiro vídeo sobre o método urânio-chumbo. Esse vídeo vão ser, na verdade, uma coletânea de vídeos, eles fazem parte de um curso que eu e o Fabrício Cachito, também lá da UFMG, fazemos sobre geologia isotópica. O método urânio-chumbo, ele é o método mais abrangente, é um dos mais utilizados e eu vou fazer, vão ser mais de 10 vídeos só sobre esse método, mas são vídeos um pouco menores, eles são vídeos de 10 a 20 minutos, cada hora abordando uma coisa sobre esse método. O Fabrício já deu duas aulas de introdução, vou deixar elas linkadas aqui, caso queiram dar uma lembrança. É imprescindível assistir essas duas aulas dele antes, até para entender todo o contexto. Tem algumas coisas que ele já passou, que eu vou partir do pressuposto que já foi visto lá na aula dele, que vocês já assistiram aqueles vídeos dele, para não repetir nada. Então, aqui eu dividi todo esse escopo das aulas de urânio-chumbo. Esse primeiro vai ser só uma apresentação sobre o tema. Depois eu vou falar sobre a geoquímica do urânio, tório, chumbo. A amostragem e imageamento é muito importante a gente entender o que dá para fazer e como fazer isso também. Mostrar quais são os tipos de diagramas, falar sobre os erros de cada tipo de diagrama, mostrar os tipos de técnica para a gente escolher a melhor. E também eu vou falar sobre diversos estudos de caso, que às vezes pode ter algum estudo de caso em especial que seja adequado para um ou para outro. Algo sempre pode ficar até um pouco repetitivo, né? Com as coisas que o Fabrício já falou, mas é sempre importante ressaltar para que serve a geologia isotópica. A geologia isotópica só deve entrar quando o campo não fala mais nada, quando a gente realmente precisa aprofundar. Então, se você não partir de um campo bem feito, não faça geologia isotópica. Não faça, porque ela só serve para ajudar a resolver um problema, mas tudo parte do pressuposto que a geologia básica foi bem feita. Então, o que a gente pode pegar com geologia isotópica? Por exemplo, essa imagem aqui é uma imagem da Cachoeira do Tabuleiro, fantástica aqui em Minas Gerais. São quartzitos, meta-arenitos, que compõem esse paredão gigantesco que está aqui na cachoeira. Então, a partir do momento que você já viu, ok, eu estou vendo que é um paredão de quartzito, tem um arqueamento, tem deslizamentos interestratais, um rio encaixado. O que a geologia isotópica pode entrar? Pode começar a pensar quando que esses arenitos foram depositados, quando que eles foram transformados em quartzito, quando houve esse deslizamento interestratal, quando esse rio encaixou e começou a esculpir todo esse anfiteatro, quando esse anfiteatro, qual que é a taxa de erosão desse anfiteatro, quanto ele avança por ano, como está funcionando a taxa de erosão nessa região, ou então um depósito aurífero, quando que ocorreu o hidrotermalismo, quando que essa rocha se encaixou, sempre lembrando que tudo isso só vai fazer sentido se o campo, se a base foi bem feita. E a geologia isotópica, realmente, assim, quando a gente vai pensar em termos de Brasil, eu vou aumentar um pouquinho esse mapa agora. Quando a gente olha o cenário geotectônico do Brasil, ele já é dividido, já é uma contextualização geocronológica. A gente tem crátons, que são basicamente arqueanos, paleoproterozoicos, como o cráton de São Francisco, o cráton Amazonas, outros crátons um pouco menores também. A gente tem as províncias tectônicas, essas províncias como a província Mantiqueira, ou a província Tocantins, ou a Borborema aqui em cima, que são majoritariamente neoproterozoicas, e as bacias associadas, que são quase todas fanerozoicas, tendo algumas como a do São Francisco ali do fim do Proterozoico também. E aí o que a gente tem que pensar é que assim, ok, isso são as idades das rochas, mas se vai pensar nos eventos metalogenéticos, por exemplo, grande parte dos eventos metalogenéticos estão no Arqueano. A partir do momento que a gente já sabe onde tem rochas do Arqueano, a gente já consegue focar um pouco mais. Os eventos orogenéticos, a colagem do Gondwana, foi basicamente no Neoproterozoico, quando a gente tem toda a província Tocantins, Mantiqueira, Borborema. Isso sem falar em eventos de rifteamento, hidrotermalismo, que tudo a gente consegue com um controle ali, um controle geocronológico. A geologia isotópica chegou para ajudar
E de fato a geologia isotópica ela tem um peso tão grande no entendimento do raciocínio geocientífico. Se for pegar, esse é um artigo da Science, perdão, do fim da década de 60, e é o teste da teoria da tectônica de placas do Continental Drift. Nesse artigo, esse foi uma série especial da Nature, a gente tem o Almeida, a gente tem também aqui participando desse artigo Humberto Cordani, da USP, e basicamente assim, esse início, essas são idades Cubi de estrôncio, a geologia isotópica no fim da década de 60 já auxiliando ao entendimento da tectônica de placas e da reologia, da tectônica como um todo, sobre massas cratônicas, massas orogênicas e assim por diante. Tudo isso depois de um grande entendimento de como essas rochas estavam no campo. Então agora vamos voltar para o método urânio-chumbo. Vamos entender, eu já falei, já destaquei um pouco mais toda essa importância da geologia isotópica, mas então vamos ver por que o método urânio-chumbo ele é tão utilizado assim. Qual que é a grande questão da abrangência desse método? O método urânio-chumbo ele começou no fim da década de 20. Um histórico rapidinho aqui, com esse cara aqui, ele é o Arthur Holmes, ele foi o primeiro cientista a utilizar esse tipo de datação radiométrica para tentar calcular a idade de rochas, mas o erro na época ainda era muito grande. Depois vieram esses dois aqui, ó, que é o Clair Peterson, que o Fabrício já falou em um dos vídeos dele, vou deixar linkado aqui, tem também um episódio da série Cosmos, do Neil deGrasse Tyson, que ele fala sobre o Clair Peterson, que é fantástico, realmente foram muitos avanços. E o outro é o George Titon. Os dois, o George Titon media o urânio, o Clair Peterson media o chumbo, e graças ao avanço principalmente de salas limpas, conseguiu umidade com muito mais precisão e acurácia. Algo que também tem que se entender, com a Segunda Guerra, teve um aprofundamento dos estudos sobre essa série de decaimento, essa série do urânio, tório, chumbo, que é uma série gigantesca, e realmente os estudos bélicos avançaram muito. Essa daqui é uma foto da bomba Little Boy, essa é uma arma que é um tipo de ignição via fissão, é uma arma de fissão nuclear, é a bomba Little Boy, essa que foi lançada em Hiroshima, e a base dela é por urânio 235. Então é um passado meio sombrio que realmente deve ser dito para ter um entendimento de como foi feito esse avanço. Mas andando então pelo urânio, tório, chumbo, por que o urânio chumbo é tão usado? Qual que é a abrangência grande desse método? De cara, a gente não usa um relógio só, a gente usa dois cronômetros. O urânio 235 ele decai para o chumbo 207, numa meia-vida de 704 milhões de anos. E o urânio 238 decai para o 206. Então, quando a gente vai usar o método urânio-chumbo, a gente não está usando um relógio, a gente não está usando o rubídio decaindo para o estrôncio, o lutécio para o hafnio, o samário para o neodímio. A gente está usando o urânio 238 decaindo para o 206 e de cara a gente já está conferindo isso medindo o urânio 235 que caiu para o chumbo 207. Isso é muito bom porque com uma medida só, com uma amostragem só, uma análise, a gente já vai ter a segurança de dois relógios. Outra coisa, o zircão, ele é um mineral que incorpora muito urânio, ele não incorpora quase nada de chumbo, é um mineral que assim, é extremamente refratário, ele é resistente à erosão, ele faz o ideal, ele incorpora muito pai e quase nenhum filho. Além disso, tem um monte de minerais que dá para utilizar no urânio chumbo, mas o zircão ocorre numa gama variadíssima de rochas. Além do zircão, a gente pode usar monazita, xenotima, rutila, epidoto, badeleíta, titanita, apatita, alanita, pirocloro, perovskita, coesita e qualquer outro mineral, como sulfetos, que incorporem urânio e tório e não incorporem o chumbo. Ou seja, o método ele é tão cosmopolita porque ele pega muitos minerais, dá para utilizar muitos minerais para se aplicar o método do urânio, tório e chumbo. Sempre lembrando das premissas básicas da geocronologia. Primeira premissa,
que nenhum isótopo filho deveria estar presente no sistema no momento do fechamento, e se algum estava presente, ele deve ser medido, ele pode ser medido. A segunda premissa, o sistema deve permanecer fechado. Nenhum isótopo pai ou filho foi adicionado de fontes externas. Nenhum isótopo pai ou filho foi perdido do sistema. Então, seguindo essas predileções, a gente entende como que o zircão é tão bom. Não só o zircão, como a monazita, outros minerais. Eu vou detalhar, vai ter um vídeo só para falar sobre os minerais, qual que é melhor para cada caso. Já adiantando que o zircão realmente é o bambambam nessa história de aplicação de urânio chumbo. Mas continuando agora para entender por que esse método realmente é tão abrangente, por que esse método é tão bom. Se a gente for olhar, eu vou dar uma ampliada nessa parte aqui. Esse é um gráfico muito bacana, que ele é o range de cronômetros, de geocronômetros ou cronômetros isotópicos. Aqui a gente tem urânio chumbo em zircão, monazita, samário neodímio em granada. E na coluna aqui de baixo a gente tem a temperatura de fechamento, a temperatura de estabilidade de cada sistema. Quando a gente olha os que têm urânio chumbo associado, a gente vê o tanto que esse método é cosmopolita, que ele vai desde métodos de ultra alta temperatura, o zircão pode ficar estável até a 1000 graus, eu vou falar um pouco mais sobre isso na parte de minerais, até os de baixíssima temperatura, como as medidas de urânio tório por hélio em apatita ou em zircão, como traço de fissão em apatita. Lógico que cada método ele serve para um ideal. Se eu quero, por exemplo, umidade de cristalização de uma rocha xanoquítica ou de uma rocha granítica, eu não vou usar o método do traço de fissão nem de isótopo de hélio, porque é um sistema que só vai pegar processos epitermais, processos de crosta superficial, que ocorrem ali 2, 4, 5 quilômetros mais próximo na superfície. Por outro lado, se eu quero entender quando que uma rocha cristalizou, quando que ela sofreu metamorfismo na face anfibolita, é preferível eu vir aqui para baixo. Eu utilizar urânio chumbo, pode ser em apatita, pode ser em zircão, pode ser em monazita ou titanita, por aí afora. Outra coisa que vai ser interessante, que eu vou dar uma detalhada na hora de falar dos estudos de caso, é que a gente não vai olhar simplesmente assim, eu peguei uma análise urânio chumbo e eu tirei num zircão 500 milhões de anos. Vamos tentar entender o que isso significa. E para isso a gente vai usar tanto a termocronologia quanto a petrocronologia. A petrocronologia é a parte aqui de baixo, ou seja, que eu vou tentar entender coisas de mais alta temperatura que ocorrem em crosta mais profunda, e a termocronologia, que ocorre ali 4, 5 quilômetros, coisas um pouco mais superficiais. O que a gente vai fazer então nos estudos de caso é conectar o tempo a processos específicos. Não vamos querer entender simplesmente registros pequenos da rocha, senão a gente não quer simplesmente, a idade urânio chumbo dessa rocha foi 600 milhões de anos. Então tá, mas 600 milhões de anos aconteceu o quê? Ela foi cristalizada, ela sofreu um metamorfismo, ela teve um hidrotermalismo. O que isso quer dizer? Logicamente, eu reforço de novo, tudo isso só vai fazer sentido se o campo estiver muito bem amarrado. E aí, o que seria assim a vanguarda é a gente integrar diversos métodos. A gente pegar o método urânio chumbo em zircão, amarrar com urânio chumbo em monazita, a gente pega a cristalização, pega o metamorfismo, amarra com traço de fissão num zircão, amarra com um traço de fissão em apatita e com isótopos de hélio. Então a gente vai saber quando a rocha cristalizou, quando ela metamorfizou, quando ela sofreu hidrotermalismo, quando ela foi exumada ou denudada até chegar a condições de estabilidade superficial. Tudo isso a gente vai precisar de diversos métodos. Lembrando, não existe um método ideal, existe um método adequado dependendo do problema que você quer responder. Continuando com toda essa versatilidade do método urânio chumbo, não é à toa que ele é o método utilizado para a datação das rochas mais antigas do mundo. São excelentes idades, a confiabilidade do dado é muito boa. Aqui é o dado do Gneiss de Acasta, no noroeste do Canadá, o Kraton Schlav, algo assim. E atualmente é a rocha mais antiga que a gente conhece. É a rocha mais antiga do planeta, ela tem cerca de 4 giga-anos.
é o que coloca a base do Arqueano como início de criação de crosta continental. O Arqueano, que vai de 4.6 até 4.0 mais ou menos, ele é exatamente balizado por essa análise do método urânio-chumbo em Shrimp. Se quiser saber mais um pouco, eu vou deixar um vídeo que eu coloquei, mas aí é mais voltado para a área de tectônica. Continuando, essas são as rochas mais antigas, todas datadas com o método urânio-chumbo-Shrimp. Vou falar um pouco mais sobre cada método, mas o Fabrício também já deu uma introduzida do que é o Shrimp, o que é o TINS, o que é o Laser Ablation. Outra coisa que também foi feita com o Shrimp, no metaconglomerado das montanhas Jack Hills, na Austrália, tem o conglomerado de Jack Hills, que tem zircões detríticos de 4.4 giga-ano. Também vou deixar aqui, caso tenham interesse de olhar um pouco mais para o lado da tectônica, para entender um pouco mais como que isso foi moldado, o que se tem de entendimento. Isso é um curso de geotectônica, é mais para quem tiver interesse. Finalizando aqui, já deixo o link. O próximo vídeo a gente vai entrar então na geoquímica isotópica do urânio e do chumbo para ter um entendimento melhor sobre como funciona essa parte do método, antes de entrar na aplicabilidade propriamente dita. Valeu!